12 de outubro seremos chamados a votar em mais umas eleições autárquicas. Cidadãos esclarecidos votam de forma mais consciente. Pelo que a Rádio AVFM estimula a discussão democrática e o confronto de ideias. Na próxima meia hora, teremos em antena um debate com dois dos candidatos à presidência da Câmara Municipal de Ovar. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos à AVFM e a mais um daqueles que é um dia de debates, o primeiro dos debates que coloca frente a frente Henrique Araújo, do Movimento 2030, e Domingos Silva, do PSD. Se me está a ouvir, certamente está sintonizado em 98.7 FM e se me estiver a ver, estará a ver em facebook.com/Rádio ABFM. Um agradecimento especial, como é sempre, ao Museu de Ovar pela cedência do espaço. Estamos na Sala dos Fundadores e estamos prontos para iniciar aquele que é o debate em que vamos falar sobre indústria, turismo e desenvolvimento local. Dito o sorteio que vai começar o Henrique Araújo, mas antes vamos permitir aquele momento curto e habitual para os cumprimentos entre os candidatos. Henrique. Muito boa noite e obrigado pelo convite uma vez mais para cá estar. Cumprimento os nossos munícipes que nos veem através das redes sociais e que ouvem a Rádio ABFM, que também quero agradecer uma vez mais o convite. E, naturalmente, também cumprimento o candidato Domingos Silva, que aqui está connosco esta noite para debater os temas sobre o nosso município. Muito obrigado. Boa noite. Domingos. Muito bem, muito obrigado. Muito boa noite a todos também. Primeiro cumprimento para todo o auditório da nossa AVFM. Cumprimento também o candidato da coligação Nós Cidadãos e PPM, Henrique Araújo, e também o moderador deste debate, e espero que também seja mais um momento esclarecedor sobre cada uma das nossas posições. Muito obrigado. Vamos então à primeira questão, captação de investimento e indústria. Henrique, a indústria precisa de condições real para se instalar e crescer, desde acessos, licenciamentos, energia e apoio institucional. Ovar tem zonas industriais com espaços localizados em locais estratégicos, mas enfrenta concorrência direta com concelhos como Santa Maria da Feira e Estarreja, que têm uma forte tradição também à indústria. Que propostas é que o Movimento 2030 tem para garantir que Ovar seja um território atrativo para o investimento industrial e, sobretudo, para que seja um fator decisivo na escolha das empresas para se instalarem em Ovar e não nos concelhos vizinhos? Muito obrigado pela questão, dizendo que iria só utilizar um minuto do meu tempo, porque acho que é o dia de fazer aqui, prestar uma informação aos nossos munícipes. O Movimento 2030 quer partilhar com todos que na Câmara Municipal de Ovar existe uma organização e um organigrama, onde está instalado nesse organigrama o Departamento Administrativo, Jurídico e Financeiro da Câmara Municipal de Ovar. O que é este departamento? É um órgão que tem muito poder e autonomia sobre toda a gestão municipal, onde são feitos os contratos, onde também está alocados os recursos humanos, a tesouraria, e, portanto, é importante que os munícipes lá em casa saibam que o Departamento Administrativo, Jurídico e Financeiro da Câmara Municipal de Ovar, que tem a tutela sobre várias áreas do município, inclusive outras divisões têm que recorrer a este departamento para poder fazer os seus contratos, tem as competências alocadas desde 2013 no candidato do PSD que aqui está, Domingos Silva. Portanto, ao longo de todo este tempo, e até aos dias de hoje, não foi o colaborador que está no atendimento, não foi o colaborador que está na porta da Câmara Municipal, que tomou as decisões na Câmara Municipal de Ovar, sejam elas quais forem. Foi o vereador que tinha as competências e o ex-presidente continuou com as competências do Departamento Administrativo, Jurídico e Financeiro. Posto este esclarecimento, nós temos uma ideia sobre a questão da captação de investimento industrial. Dizer que, no Orçamento Municipal, a rúbrica para o desenvolvimento económico e empreendedorismo é de 36.900 euros. O que está aprovado no Orçamento Municipal, segundo os documentos que estão aqui connosco, ou que estão aqui comigo. Isto revela um pouco de qual é a perspectiva do atual Executivo sobre a aposta que é feita sobre o empreendedorismo e sobre o desenvolvimento económico do município. 36.900 euros, entendemos que é pouco dinheiro. O que é que nós pretendemos? Pretendemos consolidar a zona industrial de Ovar, que ela possa desenvolver para a zona nascente da Estrada Nacional. Há ali muita zona por terminar.
Nós sabemos que há a intenção de novas zonas de atividades económicas no município, mas nós achamos que primeiro temos que olhar para as áreas de atividades económicas que temos. Estamos a falar numa área de atividade económica em Esmoriz, que vai desde a zona norte da freguesia até à zona sul da freguesia, na parte superior. Estamos a falar na zona industrial de Cortegaça, que também ainda não está toda ela concluída. E estamos a falar da zona industrial de Ovar, que pode crescer para a zona nascente. Solicitamos também, através de um ofício enviado às infraestruturas de Portugal, no sentido da tentativa de um apiadeiro na nossa freguesia de Arada. Para quê? Para que os funcionários tenham uma forma de acesso rápido à zona industrial, que comporta cerca de mais de 10 mil funcionários, na atualidade, na zona industrial de Ovar. Dizer também que o município deve pensar numa zona industrial de serviços, que são pequenos armazéns, para que as microempresas e os pequenos empresários, estamos a falar de um carpinteiro, de um pesteleiro, de uma série de áreas de negócio, que estão nas suas casas porque não têm condições para investir em grandes armazéns, possam aí sim ter uma zona onde possam ter então os seus trabalhos e possam crescer. Muito obrigado. Domingos, que propostas é que o PSD tem para garantir que Ovar seja um território atrativo para o investimento da indústria e para que seja a primeira escolha nas empresas para instalarem-se em Ovar e não nos concelhos vizinhos? Muito bem. O primeiro dado que eu vou dar, e este é o objetivo, portanto não é só uma opinião, são dados estatísticos. Em 2013, o município de Ovar contabilizava 5.294 empresas. Em 2022, que são os últimos dados disponíveis pelo Gabinete de Estratégia do Ministério da Economia, contabiliza 6.395, ou seja, mais 21%. Portanto, como se vê, enfim, parece que não há criação de empresas em Ovar. Houve e vai continuar a haver. Quando nós entramos em 2013, tínhamos um problema muito grave no nosso município, um problema de desemprego. Ovar era o segundo município da região de Aveiro com mais desempregados e, para se ter uma ideia, 4.444 é a média do número de desempregados em 2013. Hoje, posso dizer, são 1.399, portanto, veja-se a evolução que houve. Mas, de todo modo, nós visitámos a maior parte das empresas e, aliás, quando entramos, eu pedi aos serviços municipais uma caracterização do nosso tecido empresarial. Fui surpreendido com uma lista de moradas, que era o que havia sobre as nossas empresas. Obviamente que quem está à frente do município, e enfim, não percebi a referência à questão do Departamento Administrativo Jurídico e Financeiro, de todo modo, o principal responsável e o único responsável pela gestão municipal é o Presidente da Câmara, que de facto delega nos vereadores. E de facto eu fui, desde 2013, fiquei com a competência do Departamento Administrativo Jurídico e Financeiro e, enquanto Presidente, mantive essa competência. Mas, relativamente aos empresários e àquilo que atrai, ou que pode atrair, em primeiro lugar, é o reconhecimento de um Presidente da Câmara, por parte dos empresários, de um Presidente da Câmara que tenha competência, que seja rigoroso e que tenha capacidade de diálogo forte com os departamentos governamentais. E Ovar é e vai continuar a ser um amigo das empresas, porque são as empresas que criam riqueza. Daquilo que nós prevemos, e quero criar, obviamente, além, já falámos, da questão do fortalecimento das zonas de atividades económicas, vou criar um Conselho Económico e Social do município de Ovar, onde vai ser uma estrutura que vai juntar à mesma mesa e sob a égide do Presidente da Câmara todo o nosso tecido empresarial, as nossas associações e pessoas que têm, digamos, importância na nossa comunidade. E também aquilo que é continuarmos com a otimização dos nossos impostos municipais. Muito obrigado. Henrique, a atividade industrial é essencial para o emprego, mas levanta desafios ambientais, desde emissões até gestão de resíduos. Que medidas é que o Movimento 2030 propõe para garantir que o desenvolvimento industrial em Ovar seja compatível com a sustentabilidade ambiental? Eu queria dizer que, perante o que eu vi, ao fim de 13 anos vamos criar, agora, ao fim de 13 anos é que se conseguiu então pensar em criar algo mais que possa então agregar as nossas empresas. Eu diria que nós temos uma divisão de ambiente musculada, temos uma divisão de ambiente competente e técnica e, naturalmente, que um Presidente de Câmara deve, nessa matéria,
solicitar à Divisão do Ambiente que prepare então um processo que possa, porque o tecido empresarial é uma situação muito específica, tem várias áreas de atuação, tem a ver com muitos investimentos que são feitos, tem a ver com aquilo que até produz e terá que ser a Divisão do Ambiente a preparar um plano que possa ser adaptado de acordo a servir as empresas e proteger o nosso meio ambiente. Mas a ideia passa por exigir compromissos ecológicos ou fica ao critério das empresas? Nós temos uma série de regulamentos em vigor, até nacionais, e naturalmente que o município o que tem que fazer é fazê-los cumprir e poder, de alguma forma, algumas empresas que muitas vezes, por alguns fatores, não os conseguem cumprir, ajudá-los a tentar que eles cumpram. Muito bem. Domingos, que medidas é que o PSD propõe para garantir que o desenvolvimento industrial em Ovar existe aqui uma compatibilidade com a sustentabilidade ambiental? Muito bem. Antes disso, pronto, de facto, ao fim de 13 anos estamos a criar, ou a dar continuidade a uma política que é amiga das empresas, mas recordo-me de alguém que tentou criar uma comissão, uma associação comercial que, enfim, teve aí, pelo menos nas redes sociais, um efeito muito grande, mas penso que não conseguiu ser levada a bom porto. De todo modo, relativamente a esta matéria, nós temos que distinguir aqui aquilo que é a responsabilidade ambiental das empresas e que está vertida na lei. E, portanto, mesmo em matéria de licenciamento, e aliás já falámos aqui até ontem sobre esta situação, é óbvio que a Câmara Municipal, enquanto entidade licenciadora, tem obrigação de mostrar às empresas que têm que cumprir o que está advertido na lei relativamente a esta situação. E do que é do meu conhecimento, Ovar não tem problemas de sustentabilidade ambiental relativamente às empresas que estão cá, sendo certo que é matéria que merece uma atenção sempre especial. Nomeadamente quer a questão das linhas da água, quer a questão da qualidade do ar, e aliás, na vertente dos territórios inteligentes, e que nós estamos a desenvolver, estamos a criar indicadores e medidores desses aspectos que também se prendem com a qualidade do ar, com a qualidade da água, precisamente para continuarmos a também estar ao lado das nossas empresas e fazer com que elas continuem a trabalhar de uma forma sustentável. Muito obrigado. Henrique, turismo costeiro e valorização da frente marítima. Ovar tem uma frente marítima extensa, com praias, passadiços e, acima de tudo, com grande potencial turístico. Que visão é que o movimento tem para valorizar o turismo costeiro e tornar a frente marítima um atrativo económico para Ovar? Muito bem, eu diria só uma nota para esclarecimento. Realmente existiu uma associação que nasceu para ajudar o comércio local e as empresas, mas como foram vários elementos, no fundo foram vários do município de Ovar, alguns até agora são solicitados para listas políticas, na altura não eram bem-vindos, agora são, e dizer que foi recusada a primeira reunião pelo Executivo Municipal na pessoa do seu Presidente, dizendo claramente, eu não vou à reunião porque não há pessoas que eu não gosto. E, portanto, foi assim que se liquidou à nascença o possível progresso de uma associação que visava ajudar o comércio local e os empresários. Dizendo então que o turismo, nós temos no Orçamento Municipal 303.050 euros para o turismo no município de Ovar, isto aprovado em 2025, com uma maioria absoluta de 13 anos. Dizendo então que o turismo de Portugal transfere 273.438 euros, ou seja, 273.438 euros para a Câmara Municipal. Sobra 29.612 euros, um destes documentos, que é o investimento da Câmara Municipal no turismo. É o que está aqui nos documentos. Claro que diz-se muitas coisas e fazem-se muitos comunicados, também o Departamento da Comunicação Social da Comunicação da Câmara Municipal é extenso. Dizer então que, relativamente ao turismo costeiro, e a pergunta que me estão a fazer, nós defendemos a criação de unidades em áreas costeiras do município. Unidades de que forma? Criando um caderno de encargos para intervenções que sejam feitas. Vejam bem a questão da Alameda do Furadouro. Foi anunciada várias vezes, neste momento temos 3 tipos de luminária na avenida, inclusive onde ela começa ainda temos os postos desde sempre amarrados com os fios, ainda lá estão. E, portanto, nós queremos que essas unidades tenham um caderno de encargos, estamos a falar de Furadouro até a Rotunda do Carregal, e estamos a falar Esmoriz Cortegaça até a linha de comboio, onde esse caderno de encargos vai definir que materiais devem ser aplicados quando se fizer uma intervenção. Por exemplo, isto é um exemplo, além de outros que temos. Para quê? Para que cada engenheiro que vá projetar uma obra nestas zonas já cumpra
a luminária que vai levar, o tipo de passeio, o mobiliário urbano, para começarmos a ter alguma uniformização nestes espaços. Dizer também, olhando aqui para o meu tempo, que nós não podemos olhar ao turismo só na questão da orla costeira. Nós temos que olhar muito mais largo. E é por isso mesmo que nós defendemos manter o Cineteatro e transformar no posto de turismo. Se há aqui alguma medida que demonstra que o Movimento 2030 quer apostar fortemente no turismo, é transformar um edifício que está já em ruínas, uma parte dele ficou no fundo, que é o Cineteatro, embora tenha a fachada ainda em boas condições, é transformar no edifício do turismo. Essa é a melhor forma que nós podemos dizer aos munícipes que vamos estimar o turismo e vamos investir. Em relação à valorização da orla costeira, aqui a questão que se coloca sempre da parte ambiental, prende-se com a Capitania, com o Ministério do Ambiente, é fácil valorizar uma orla costeira quando não se tem autonomia? É muito difícil. Autonomia de decisão, certo. É muito difícil, mas mais difícil é quando um executivo se fecha em si e não ouve os outros. Muito bem. Domingos, que visão é que o PSD tem para valorizar o turismo costeiro e tornar a Frente Marítima mais um atrativo económico? E também pegando aqui nesta reta final da pergunta que lancei ao Rico, que estamos a falar principalmente na parte da Frente Marítima, da grande parte em que as câmaras municipais não têm autonomia, ou seja, dependem sempre da negociação e, atrevo-me a dizer, as palavras são minhas, da boa vontade de quem está a governar o país. É verdade, e de facto quem diz o contrário é porque efetivamente não percebe como é que funciona a administração local, nem a administração central, nem de facto os poderes que estão instituídos em Portugal e que têm que se relacionar e obviamente que o turismo é muito mais do que turismo costeiro e de facto Ovar, e mais uma vez isto não é uma opinião subjetiva, basta olhar para os números publicados pelo Instituto Nacional de Estatística relativamente, por exemplo, às dormidas no nosso município, que é o indicador principal que todos os municípios usam para avaliar, de facto, as suas políticas de turismo. E posso-vos dizer, por exemplo, que em 2013 nós tínhamos 53.849 dormidas no município de Ovar, em 2024 tivemos 109.963. Portanto, vou voltar a dizer, 53.800 em 2013, 109.000, quase 110.000 em 2024. Portanto, isto significa o quê? De facto, a Câmara de Ovar e o seu Executivo, fechado em si próprio, não promoveu nada do nosso município. Pronto, obviamente que é uma visão muito errada daquilo que foi o trabalho que fizemos e continuamos a fazer, e basta a presença nas feiras que passámos a ter, e uma principal em Portugal, que é a Bolsa de Turismo de Lisboa. A Ovar passou a ser, digamos, cliente habitual desta feira, com um stand onde promove todo o nosso património religioso, gastronómico, o nosso carnaval, e o reflexo digamos, este. Por outro lado, e em termos de zona costeira propriamente dita, efetivamente, nós tivemos, ao longo destes anos, e com uma pressão muito grande, enfim, esta obra que está a ser feita no Foradouro, vou dizer assim, está com atraso de 4 anos, porque nunca conseguimos, com o Governo Socialista, que a obra viesse para o terreno. Felizmente conseguimos no final, no início deste ano e obviamente também, eu expliquei, as pessoas compreenderam, que nós não íamos fazer obras na Avenida Central, nem na Avenida Marginal, enquanto estas obras estivessem a decorrer. Também já expliquei a questão das luminárias no Foradouro e o que aconteceu, porque infelizmente não é a Câmara Municipal que gera rede elétrica em Ovar, também há pessoas que se esquecem disso, é a E-Redes, e a E-Redes não cumpriu um contrato que tinha com a Câmara Municipal, no sentido dos prazos que tinha para fazer essa obra. Mas a obra já começou de novo, e aí sim, desta vez cumpriram, porque eu este ano não autorizei que a obra fosse continuada durante a época balnear, e portanto ela foi iniciada logo a seguir ao término da época balnear, e em particular a seguir à festa do Foradouro. Muito obrigado. Henrique, emprego local ligado ao mar. A arte-chave, infelizmente, parece caminhar, e as palavras são minhas, para o livro da história. Ainda acontece no Foradouro, nas praias a norte, mas as companhias que existem estão reduzidas quase
à memória, e volto a repetir que são palavras minhas. Ao mesmo tempo, há potencial na náutica e recreio, no turismo costeiro e economia azul, mas sem uma estrutura profissional e sem uma ligação à formação e uma aposta clara. Que propostas é que o Movimento 2030 tem para transformar esta ligação ao mar, que é cultural, económica e identitária, numa fonte real de emprego local e desenvolvimento sustentável para o Var? Eu diria... Isso aqui é uma pergunta longa. Não tem mal. Eu diria, se me permitir, até acho que tenho aqui algum tempo. Tenhamos, hoje estão muito Sim. poupadinhos no tempo. Eu diria o seguinte, é preciso ter em conta que só a Câmara Municipal paga muitas dormidas no município de Ovar. Pois quando nós pegamos o dinheiro público e pagamos dormidas, é fácil crescer as dormidas no município. É preciso ter atenção a esse fator. Segundo ponto, ouvi falar do Carnaval. Aqui, e eu não pensava falar em Carnaval, embora nós, no nosso projeto, assumimos que o Carnaval poderá ser um grande motor para desenvolvimento turístico no município. E é por isso que propomos a construção do multiusos, que será o primeiro sambódromo da Europa que será instalado em Ovar. Nós não temos medo de assumir isso. E, no orçamento municipal, há aqui um dado que é importante que os munícipes lá em casa saibam, que o orçamento para o Carnaval de Ovar, do município que foi aprovado em 2025, foi 1.041.600 euros, e que para 2026, porque este Executivo aprovou os próximos 4 anos, e, portanto, o seu programa eleitoral está no orçamento, 620 mil euros. Portanto, há aqui uma redução drástica no orçamento do Carnaval. São os documentos que o dizem, não sou eu. Estão aqui aprovados pela maioria que governa o município há 13 anos. Dizer então quanto à questão do emprego. Naturalmente que nós hoje temos um problema gravíssimo com a arte-chave. E não sei se poderemos reverter verdadeiramente ao ponto onde chegamos. O Furadouro foi um dos maiores pontos de arte-chave no país, por aquilo que eu pude tomar conhecimento. Nós Chega à Espinha através da Ovar. Sim, e veio da Galiza para cá por aquilo que eu tomei conhecimento. Tivemos mais de 2.000 pescadores no Furadouro há muitos, muitos anos. E surgiram os palheiros e por aí fora, nós nem os palheiros conseguimos estimar. Eles vão caindo uns atrás dos outros. Mas dizendo o seguinte, nós pretendemos criar um museu de arte chávega no município de Ovar, já anunciámos o projeto, e pretendemos criar aqui os barracões. Nós temos que perceber que não é fácil, pela legalidade. O Movimento 2030 não está distraído. Eu, pessoalmente, já estive em funções no município. Eu sei como é que as coisas são e sei quando as coisas não funcionam, porque estamos no nosso gabinete e não saímos fora dele. E depois, quando vamos, já é tarde demais. Dizer que, então, queremos criar os barracões, já assumimos, para as companhias que ainda temos, são poucas, creio que temos 2, com alguma debilidade. O município tem dado um apoio, um subsídio para tentar mantê-las. Queremos criar esse museu e os barracões para poderem guardar as suas embarcações. Mas, naturalmente, que nós temos que ir muito mais longe. Porquê? Sendo um município com praia, nós temos que ser muito competitivos em relação aos municípios vizinhos no que é matéria de peixe. Nós defendemos que o mercado ou a lota possa ter um grande desenvolvimento. Temos que ver como é que vamos conseguir fazer com as entidades para termos uma lota a funcionar verdadeiramente no município de Ovar. Por exemplo, nós temos as peixeiras a vender na rua, 2 ou 3 atualmente. Temos 2 aqui no centro e temos também em Ovar, no Furadouro, que tem trazido alguns problemas com os comerciantes locais, que têm feito algumas queixas sobre o que se vai lá passando, e nós compreendemos. E nós achamos que devemos ter aqui uns quiosques de peixe. Tal como temos os quiosques dos jornais, quiosques de peixe, que é o que é? É uma área pequena, que tenha as condições de limpeza, que sejam fechados, que sejam decorados ao município e quase que sejam uns postais para quem nos visita vá comprar o seu peixe. Não uma peixaria como estão instaladas, mas em vez de ser a venda ambulante de carro, ser algo mais típico e que possa ser também uma montra, digamos, e um chamaril para as pessoas que nos vêm cá ao final de semana tomar café ou coisa que o valha, possam adquirir ali algum peixe. Dizer também que o mercado de Ovar tem as peixarias, como todos nós sabemos, exatamente mais ou menos como sempre estiveram. Estão muitas bancas de peixe vazias, tem que ser remodelado, e foi por isso que nós propusemos uma remodelação no mercado de Ovar. Não só para criar, então, uma outra zona de peixe em termos do que é modernidade, o que é atratividade, o que é o novo negócio de peixe, e pretendemos criar ali, então, a própria praça de alimentação possa usar muito aquilo que é lá comprado nas nossas peixarias que lá estão, e, portanto, é nosso objetivo que a questão do peixe e o seu emprego, dizer-vos, por exemplo, outra ideia que temos, que é ter mobiliário de esplanadas,
que o município adquira e ponha acomodato em restaurantes ou similares, para que as zonas de praia, seja o Furadouro e seja a zona dos Moris, que são duas zonas que muitas pessoas vêm cá visitar-nos, olhem para os restaurantes, olhem para os cafés e vejam uma imagem moderna, atrativa e decorada com aquilo que é então o peixe, o que é, digamos, essa nossa maior valia que os outros municípios não têm. Pretendemos também o fazer. Creio que se conseguirmos, nas mais várias áreas, dialogando, interagindo com os atores que hoje em dia estão no mercado e que vivem muito daquilo que é o peixe, poderemos conseguir todos em conjunto criar então uma estratégia para desenvolver muito mais a parte do emprego e a subsistência daquilo que é o peixe e o pescado. Muito obrigado, Henrique. Ainda sobraram 33 segundos, que depois terei em conta no momento da pergunta final. Domingos, que propostas é que o PSD tem para transformar a ligação ao mar, que é cultural, em Alvar, económica e, acima de tudo, também identitária? Faz muito parte daquilo que é a nossa até origem e identidade enquanto um povo que somos. Se nada se fizer, nomeadamente pela arte-chave, e reforço aqui que o emprego não está só ligado à arte-chave, mas se nada se fizer, principalmente para a arte-chave, corremos o risco de, como eu disse no início, ela caminhar para o livro da história. É verdade. De todo modo, e antes disso, deixem-me só dar uma nota relativamente à questão que foi referida do Carnaval, que, enfim, eu não queria dizer isto, mas não encontro outras palavras, só quem não entende, nem percebe, nem conhece a técnica orçamental é que pode dizer aquilo que foi dito relativamente ao investimento, ao desinvestimento no Carnaval. O que é um facto é que este Executivo, de facto, investiu no Carnaval como nenhum outro investiu. A nossa proposta não é de construir nenhum sambódromo e gostava de saber quanto é que todas estas promessas estão aqui indicadas pelo candidato da coligação Nós Cidadãos PPM, quanto é que isto custa, mas ficará para outra oportunidade. Relativamente à questão concreta, fomos nós que demos também os primeiros passos para termos um apoio à arte-chave. Foi este Executivo que implementou um regulamento de apoio às artes e ofícios tradicionais, onde encaixa ali a arte-chave. Por outro lado, nós bem sabemos que a vida do mar e a forma como é feita a pesca hoje é diferente, o mundo mudou. E, portanto, nós temos que ter esta consciência disto e sem prejuízo de também termos, e já está, o projeto já está a ser, digamos, ultimado, da construção de 2 armazéns na zona costeira, já com pré-aprovação da Agência Portuguesa do Ambiente, para precisamente colocarmos 2 armazéns onde as companhias que ainda trabalham no nosso mar possam ter os seus equipamentos. Mas, portanto, como digo, continuamos a entender que a arte-chave continua a ter lugar no nosso município e a nossa política tem sido uma política de valorização da orla costeira, porque há outros empregos ligados ao mar que não só relativamente à pesca. Claro. E, aliás, toda a nossa programação, mesmo a programação que fazemos durante o verão, tem a ver com esta circunstância. E, de facto, permitam-me dizer assim, só quem não quer ver é que não olha para o Furadouro e vê as dificuldades que nós tivemos este ano em termos as condições mínimas de praia, e acreditem que foi um esforço grande por parte da Câmara Municipal, mesmo junto à Agência Portuguesa do Ambiente, para permitir a colocação daquilo que nós lá colocamos e toda a dinâmica que tem o Furadouro. Hoje queremos ir ao Furadouro numa noite de verão, e depois este também é um outro problema, e não temos um sítio para estacionar o carro, porque de facto são milhares e milhares de pessoas que afluem à nossa praia, à nossa zona costeira, estou a falar em particular de Furadouro, mas também na zona de Moris, que hoje tem um bocadinho melhores condições do que aquelas que tem o Furadouro, diga-se o mesmo também de Cortegaça, que também é uma das nossas zonas importantes de praia, são estas as nossas 3 praias urbanas, e depois temos 2 praias naturais, Maceda e Torrão do
Lameiro, que também já são referência nos principais guias turísticos nacionais e internacionais. E, portanto, isto é a prova do quê? De que, de facto, a Câmara de Ovar não tem feito nada pelo turismo. Não, não é verdade. Temos. Podemos fazer mais? Podemos e continuaremos sempre a fazer mais e sempre naquilo que é a valorização das nossas pessoas e trazer sempre cada vez mais valor acrescentado às atividades que fazemos para que elas sejam repercutidas na nossa economia e a bem das nossas pessoas, em particular a bem do emprego e a bem da vida das pessoas. O Museu da Arte de Chávega, o Henrique tocava nisso, penso que uma das vossas propostas é a criação. O Museu da Arte de Chávega em Ovar é uma forma de colocarmos a Arte de Chávega no livro da história, mas pelo lado bom da história? Eu direi que é uma ideia e, portanto, não vou desmerecê-la. De todo modo, a Arte de Chávega, ela continuará nos livros da história, porque nós continuamos a ter esta pesca nos nossos municípios, eu diria nos municípios da região de Aveiro. Sim. Há aqui um que é Espinho, que não é da região de Aveiro, mas que está muito ligado a nós, que inclusivamente a história diz-nos que a pesca em Espinho foi dos pescadores do Furadouro que foram para lá, mas portanto isto tudo são contributos. Nós inclusivamente iniciámos um processo de patrimonialização da Arte de Chávega, que entretanto está em avaliação se deve ou não ser retomado. Muito bem, muito obrigado. Também sobraram 26 segundos, 25, por isso também vou ter isso em conta na pergunta final. E a pergunta final que vamos agora para esse momento começa ao Domingos. Domingos, a palavra para a pergunta final. Muito bem. E peço sempre que seja uma pergunta mais direta, mas tendo em conta que em ambos os candidatos sobraram-nos alguns segundos. Muito bem. Há 4 anos, portanto, o candidato do Nós Cidadãos e PPM apresentou-se com um projeto cheio de promessas, enfim, que os eleitores rejeitaram. Hoje regressa com as mesmas e outras ainda maiores, e sem qualquer referência ao custo dessas obras que pretende fazer, sem experiência de governação e com uma outra promessa de mais atividade e redução para 50% das despesas correntes. E a pergunta? Eu pergunto, exatamente, muito bem, vai cortar onde? Nas refeições escolares, no fornecimento, no Fundo de Emergência Social, nos transportes, nos apoios às associações, nos salários dos trabalhadores da Câmara Municipal. Portanto, é esta a minha pergunta. Henrique, 2 minutos. Obrigado pela questão. Eu diria, não vou ter uma avença no meu mandatário de 400 mil euros em 4 anos. Não vou fazer. Nem vai receber 3.600 euros por mês mais IVA todos os meses, não é? E não vou fazer. Isso podem contar que comigo não terão as avenças que estão instaladas, muito menos vou dar emprego a candidatos que já foram de outras câmaras do partido e depois que me perderam, vêm trabalhar para a Câmara de Ovar. Podem contar que o dinheiro vai aparecer porque essas poupanças vão ser feitas com coragem. Dizer também que isto é tudo uma questão de decisões políticas. Vejam bem, o município de Ovar, onde é que vai buscar dinheiro? Nós temos aqui na rubrica de cemitérios, para o ano 2025, e depois foi aprovado 26, 27, 28 e 29, ou seja, para o próximo mandato, 2.793.000 euros e 2.793.524 euros. Ora, o Movimento 2030 entende que estes 2.700.000 euros, em números redondos, podemos perfeitamente estimar, zelar os nossos cemitérios, mas não gastar tanto dinheiro. Naturalmente que esta verba pode ser canalizada para esses investimentos. Dizer também que, por exemplo, na questão do multiusos, outro grande investimento, nós entendemos que só em aluguer de bancadas, casas de banho, seguranças, não sei se os municípios sabem, só para vigilância nós gastamos cerca de 500 mil euros por ano, só para vigilantes. E, portanto, nós, com esse multiusos, pretendemos reduzir em muito os custos que temos para a realização dos eventos, aluguer de palcos, nossos municípios talvez não saibam, mas nós temos só em aluguer de palcos, camarins, serviços para a realização de espetáculos, são mais de 2 milhões de euros por ano. E, portanto, o que é que vai fazer o Movimento 2030? Não, vai continuar a atividade do município com juízo, com rigor,
Eu, ao contrário do que disse o candidato do PSD, e ele sabe-o bem, eu estive na Câmara Municipal de Ovar. E, ao contrário do próprio, andei na rua e sei perfeitamente como é que se gera a Câmara Municipal de Ovar. Muito obrigado, Henrique. Um minuto mais... um minuto, não, perdão. A pergunta com mais alguma tolerância do ponto que tinha acumulado para trás. Para Sim, eu aproveitava a tolerância só para lembrar os nossos munícipes que nós fomos candidatos em 2021 com o Movimento 2030, os primeiros do boletim de voto, e quis o destino que voltámos a ser os primeiros do boletim de voto. E, na altura, assumimos que não abandonaríamos o mandato e que eu ia cumprir até o dia de hoje. E cá estou eu. Outros foram bater à vossa porta e, na primeira oportunidade, abandonarmos. Sendo assim a questão. A Câmara Municipal de Ovar, quando este Executivo tomou posse, tinha à sua disposição mais de 33 milhões de euros. De quem? Do Governo. Para construir mais de 150 casas, que ia servir mais de 300 famílias, e, portanto, aquilo que eu ouvi em reunião de Câmara Pública, ninguém me contou, porque muitas vezes dizes cá fora que eu que digo coisas que não são, mas eu vou lá todas as vezes e ouço os mesmos a dizer que depois apagam os vídeos na página do Facebook. Ou seja, eu pergunto, como só foram 5 casas entregues, ao dia de hoje estamos perto de terminar o mandato, eu pergunto, o que é que falhou? Muito obrigado, Henrique. 2 minutos para responder. Muito bem. Pronto, em primeiro lugar, eu quero dizer que lamento que um candidato à Câmara Municipal não saiba ler orçamentos, que misture despesas de investimento com despesas de capital, mas pronto, é o que é. Enfim, não vou cometer a deselegância de falar sobre o candidato que está aqui comigo, por ele ter de facto trabalhado na Câmara de Ovar, se calhar também era não era avançado, mas também era do partido, e portanto, enfim, aquilo que ele está a querer colar aos outros também devia olhar para si próprio, mas não vou cometer a deselegância de dizer o que sei deste candidato e aquilo que ele fez na Câmara de Ovar. De todo modo, e relativamente à pergunta que ele colocou em concreto, eu também acho que ele tem assistido às reuniões de Câmara e é pena que não tenha, enfim, aprendido mais ou, pelo menos, ficado mais instruído sobre aquilo que houve. Porque, de facto, o que a Câmara de Ovar tem disponível seriam 33 milhões de euros, mas em várias componentes. E uma delas é os chamados beneficiários diretos, ou seja, que são verbas que estão alocadas, digamos, ao pacote da Câmara Municipal, mas que são para ser investidas os próprios proprietários das casas e não casas feitas pela Câmara de Ovar. Última nota, neste momento nós temos em obra 20 milhões de euros da Estratégia Local de Habitação. Somos o primeiro município da região de Aveiro e dos primeiros de Portugal com este valor em termos de Estratégia Local de Habitação e é matéria, a habitação, como eu já disse, que vai continuar. Muito obrigado. Gosto quando acaba o debate e ainda temos algum tempo. Significa que o moderador conseguiu gerir as coisas da melhor forma possível e que os candidatos foram poupadinhos. Quanto a nós, ficamos por aqui neste que foi o primeiro debate do dia. Voltamos às 22 horas com o Henrique Araújo, uma vez mais, e que vai estar aqui com o Emanuel Oliveira, do Partido Socialista, uma vez mais. Agradecer ao Museu de Ovar pela assistência de espaço. Já sabem, o meu nome, e em nome de toda a equipa que produziu, realizou e levou até si esta emissão, o nosso muito obrigado e até já. Obrigado por ter estado connosco. Não deixe de acompanhar todo o nosso trabalho de cobertura das eleições autárquicas marcadas para 12 de outubro. A democracia do nosso concelho passa pela Rádio AVFM.